Começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. E o nosso programa de hoje, o nosso entrevistado, ele é o nosso diretor, produtor e o nosso editor, é o nosso faz tudo. É ele, servidor público Edson Pipoca. Antes de apresentar ele, preciso acordar o Raí, que o Raí vive dormindo, para ele soltar a vinheta, soltar o foguete, que o entrevistado está aqui. No Na Laje, cenário diferente, por conta das situações climáticas. Então, para vocês, o Na Laje está invadindo a sua residência. Produção, solta o foguete, roda a vinheta e bora. Bora entrevistar o homem que ele está no Na Laje. Pipoca, foguete já passou, diz que agora o foguete tá dando até ré. Ah, agora o foguete dá ré, estaciona, tá? Explode também, hein? Explode, faz de tudo. Também, o foguete agora faz de tudo. Pipoca, obrigado, né? Uma honra tê-lo aqui no Na Laje, né? Você que é uma pessoa que fica nos bastidores. Nós que criamos o Na Laje, nós né? Que criamos. Ninguém acreditava. Né? É ridículo, não vai dar certo, todo ninguém vai mundo assistir. Desenhava, a gente tava lá, que nem dois loucos, Tá gostando, falando um pouco de cultura, falando um pouco de tudo no nosso programa, que é um programa eclético. E o Pipoca é o nosso diretor, ele sempre fica nos bastidores. Hoje ele está aqui, na frente da telinha, na frente das câmeras, para falar um pouquinho da vida dele, dos trabalhos dele e do futuro dele. Bora lá! Edson Pipoca, com quem você trabalhou na Câmara Municipal de Santos? Então, eu comecei na Câmara, eu sou funcionário da Prefeitura desde 2000, aí fui convidado para trabalhar na Câmara a partir de 2003 com o Uriel, né, o final do Uriel, foi meu primeiro vereador. Aí fui para o Brás, depois Fabião, aí do Fabião a gente foi trabalhar com o Kenny, né? E aí agora estou com o Lincoln Reis. O quinto? O quinto. 5 vereadores. Nunca trabalhei com uma mulher. Talvez na próxima legislatura eu trabalhe com uma mulher, hein? Vamos ver. Ou na próxima encarnação. Pode ser também, né? Mas e aí, Pipoca? Conta um pouquinho da experiência de cada um, como é que foi? São pessoas, lógico, são pessoas diferentes, são ideais, ideologia um pouco diferentes também. Sim. Como é que você vê isso? Eu acho legal o assessor ele trabalhar com vários vereadores, né? Porque foi o que você disse, são experiências diferentes e você amadurece profissionalmente, né? E trabalhar com um político não é o mesmo que trabalhar com a empresa, né? O político ele é um ser humano, ele tem as ideias dele, tem as fraquezas dele, tem as qualidades dele. Então é um contato muito próximo, né? Até porque os gabinetes são super pequenos e você tem uma possibilidade que teu chefe está ali, basicamente do seu lado. E eu acho que eu aprendi com cada um alguma coisa, né? O Fabião, por exemplo, ele me ensinou uma coisa muito interessante, né? Ele falava assim, eu não quero saber quantas horas você trabalhou, eu quero saber o que você produziu, né? E a gente produz soluções. Isso aí me deu uma luz, né? Que na verdade é isso, você pode trabalhar 20 horas num dia e o seu trabalho não tem efeito prático nenhum. Trabalhar 2 horas, 4 horas. 2 horas e você resolver um problema, né? Com o Kenny também foi muito legal, né? Porque o Kenny, ele tinha essa aversão à burocracia, então ele deixava a gente muito livre. E a gente fez muita coisa legal com o Kenny, né? O Kenny realmente é um astro, tal. Foi muito legal trabalhar com o Kenny. O Uriel foi o começo, né? Foi a oportunidade, era a primeira vez que ele foi vereador ali também, a primeira vez, então também foi muito legal. O Uriel era uma pessoa muito humana, né? Inclusive muitas vezes havia pressões, porque eu não era do grupo político, né? Eu era só um funcionário público, e ele, não, o menino vai ficar, deixa o menino. E eu cometi várias falhas, porque eu estava no meu último ano de jornalismo, no início, e ele sempre foi uma pessoa muito legal, assim, né? Então, é muito legal quando você começa a sua vida profissional dentro de uma área,
e o teu chefe, ele é humano, né? Ele consegue entender que você está ali começando e vai ter erros, né? O Brás, a gente fez coisas legais também, né? Foi ele que trouxe lá o CEL, que é aquele serviço especializado em odontologia, né? Então, cada um trouxe alguma coisa, deu alguma coisa bem interessante, né? E agora a gente está aqui, né? E a gente também já fez um monte de coisa interessante também, enquanto vereador Lincoln, né? E vamos continuar fazendo, né? E é uma luta, né? A política, ela é isso, né? Influi a cultura, nós estamos numa cultura diferente, né? Sim. Você vai pegar, em 2003, era outra realidade, né? Então, eu gosto muito desse trabalho, porque eu acho que você ajuda muitas pessoas nesse trabalho, né? Eu sou apaixonado por isso, né? Tanto que eu sou uma das poucas pessoas que eu reclamo quando tem muito feriado, né? Esse é o Edson Pipoca, sempre autêntico e verdadeiro. Pipoca, o que é mais difícil no trabalho de assessorar um vereador? Qual que tu vê a maior dificuldade? E também contar um pouco da sua experiência para compactuar e até mesmo dividir com quem está começando uma assessoria. Então, quem trabalha com político trabalha com uma pessoa, né? Existe essa teoria, né, de que todo mundo é uma marca, mas isso é mais para vender curso do que qualquer outra coisa. Você trabalha com uma pessoa. Então, se você não tiver conexão com essa pessoa, porque você vai brigar, vai detestar a pessoa, vai querer que a pessoa morra não, porque aí você perde o cargo. Mas você vai querer matar a pessoa. Então, você tem que ter uma conexão, porque no fundo o que faz você ficar é essa conexão com essa pessoa, né? E é uma relação como qualquer outra, né? Vai ter dias que você não quer falar, vão ter dias que você não vai querer falar com ninguém, outro dia você está empolgado, né? Então, a primeira coisa é você criar essa conexão, e essa conexão você só vai criar entrando, né? Então, é uma experiência que não dá para você se antecipar, né? Até porque as pessoas, tanto você como o seu assessorado, eles vão se revelando, né? E aí depois tem a relação com os amigos, né? Com os colegas. Então a primeira coisa é você pensar nessa conexão. Essa conexão é forte o suficiente para que você sinta prazer no que você faz, para que você levante da cama e fale, pô, vou lá. Vale a pena. Né, vale a pena. Isso que é importante, né? Você está isso. trabalhando com uma pessoa, não com uma empresa. E o bacana é que o Edson Pipoca colocou aqui uma situação curiosa. A gente, lógico, tem debates, discussões, isso no casamento, na família, com os filhos. Então, assim, isso é normal. A gente falar que não é normal, então a gente está vivendo em outro mundo. Lógico que vai ter discussões, vai ter aquela situação que a gente vai querer a minha opinião, o próprio assessor vai querer a opinião dele. E nisso aí, melhora até mesmo o próprio trabalho, né, Pipoca? Sim, melhora sim, o trabalho. Se tu sim. ficar muito, que nem diz na política, tem muito tapinha nas costas, quando o cara for abrir a urna, ele só tem um voto. O assessor, ele é aquele cara, ele é tipo o melhor amigo, né? Porque a política é muito traiçoeira, as pessoas é muito tapinha nas costas, né? Muita gente que quer acabar com você, que vai lá e te abraça. O assessor é aquele cara que segura sua bola, né? Ele é tipo o pai que chega pro filho e fala, irmão, vai devagarzinho que você ainda não virou homem. Né? Então, o assessor que eu já trabalhei, não aqui, mas em outras equipes aí, e você nota isso. Quando o político ele escolhe, ele privilegia aquele assessor que só fala coisas boas, é quando chega a derrota. Porque o político, assim como o artista, ele tá cego. As pessoas que estão em volta dele estão bajulando. Se não tiver alguém do lado de fora falando, cuidado, não faz isso, não vai por aqui, é onde começa a tragédia dele. E a gente já viu isso várias vezes, né? De políticos que viraram verdadeiros pavões e depois foram destruídos aí pela vaidade, porque não ouvia o assessor que corta o barato, vamos dizer assim, né? Mas esse é o assessor fundamental para qualquer político, porque ele é os olhos desse político. É isso aí, Pipoca. Como você avalia a comunicação política feita
na atualidade, né? Hoje a gente tem as plataformas digitais, o Instagram, Facebook, o próprio YouTube. Então, são ferramentas que, lógico, quando você começou lá com o professor Uriel, né? Uriel. Quando começou com o Uriel, não tinha nenhuma dessas ferramentas, né? Então, tava surgindo, né, assim, a comunicação? internet, né, ainda tava Gatinhando, né? engatilhando. Na verdade, eu acho que um dos grandes problemas é que muitas vezes o político e a assessoria de comunicação quer agradar todo mundo, né? Não tem A como. não ser quando você é de esquerda ou de direita, então você já tem ali uma ideologia muito clara, mas você pega aí o que o pessoal vai chamar de centrão, né? Ele quer agradar todo mundo e não dá para agradar todo mundo, né? Não tem Se como. você protege a criança do abusador, o abusador não vai gostar de você, né? Se você protege as mulheres da violência, esse homem Violento. agressor não vai gostar de você. Então você, por mais que não, você vai escolher lados, né? E aí o que se tem é você escolher o lado legítimo. E significa que você também vai perder, porque essa ideia de querer agradar todo mundo é muito essa ideia de sempre ganhar, né? Perder faz parte da vida, dói, Sim. mas, né, a gente vê o próprio Kenny, né, que é um exemplo, aí foi exemplo para você também. O Kenny não ganhou 2 ou 3 eleições antes de chegar lá, né? E faz parte da vida, né? Você vai escolher um lado, vai escolher suas pautas, né? E vai perder, e vai se sentir injustiçado, e vai levantar a cabeça e continuar. Isso não quer dizer também que você não possa mudar também, né? Vem a maturidade, as condições mudam, você muda de opinião, né? Então eu acho que hoje a comunicação política, ela sofre muito dessa ideia de nós temos que agradar todo mundo. Eu acho que é um caminho que nunca dá certo. Não tem como, é impossível agradar todo mundo, né, Pipoca? Você colocou exemplos aqui muito simples, né? Você vai querer proteger a mulher, o agressor vai ficar chateado. Fala, "Ô, esse Alex Pipoca tá precisando o quê? Proteger minha mulher." Exatamente. Aí você vai querer passar um pano pro agressor, proteger o agressor, a mulherada vai ficar chateada. Então não tem como tu agradar a todos, até mesmo porque Jesus Cristo não conseguiu agradar. Quem dirá nós vamos agradar? Então, focar no trabalho, ter um lado, que nem o Pipoca colocou, ter o seu lado e bora pra frente. Bora pra frente. Como é a sua relação com as redes sociais, Edson Pipoca? Eu uso pouco a rede social, né? Eu não sou uma pessoa bonita, então rede social é beleza. E eu, na verdade, eu me especializei. Nós temos a Gilda, que cuida das redes sociais, né, do Lincoln. Sim. Eu me especializei na questão da estratégia, né, estratégia política, né, e muito focada na pessoa. Né, eu não vejo o meu assessorado como um produto. Né, então, por exemplo, quando a gente começou a fazer esse programa, né, você lembra, muita gente riu, não sei o que e tal, e eu falei, gente, colocamos aquela cadeira. O Lincoln tem uma coisa boa. E a cadeira? Aquela cadeira. Aquela cadeira, todo mundo queria sentar. Mas o Lincoln tem uma coisa boa, ele é uma pessoa que ele cativa as pessoas. Hoje, a gente vive o que se chama de economia da atenção, todo mundo quer a sua atenção, você ter o poder de cativar as pessoas, isso é muito poderoso, né? Muito poderoso mesmo. Então, as redes sociais eu deixo para os especialistas, até porque rede social é uma coisa e conteúdo que vai para as redes é outra, né? Então, nós temos que fazer conteúdo. Tem muita gente que acha que ficar postando qualquer coisa, diazinho de não sei o que muitas vezes você nem milita naquela causa, vai funcionar. Não é assim que funciona, né? Tem muito desses personagens, né? O Edson Pipoca nas próprias redes sociais. O cara não milita, mas ele vai naquela onda, né? Sim, e às vezes não tem nem propriedade para falar. Nem propriedade para falar daquilo e até perde voto achando que ganhou o voto. Né? Eu acho que é uma regra que as pessoas têm que ter. Você milita nessa causa, legal. Então,
no dia, na semana, legal. Ah, eu não milito, mas eu quero militar. Então vai lá conheçam as pessoas que já militam, conheçam o problema, fale com as pessoas que enfrentam aquele problema, mas essa ideia mecânica, é dia da árvore canhota. Aí vai lá, hoje é dia da árvore canhota. Gente, mas você milita na causa do meio ambiente, não sei o quê. É isso. Né? É ser autêntico, né? É melhor você ser criticado por ser autêntico. Ser autêntico, ser verdadeiro, né? Bem melhor, bem melhor. Edson Pipoca, hein? Produção audiovisual e na literatura. Você tem também uma trajetória na produção de audiovisual e na literatura. Fale sobre essas atividades. Duas atividades importantes aí, né? Audiovisual. Às vezes a pessoa separa o áudio e o visual, mas é junto. É junto. Audiovisual. Se não vira rádio. Se não vira rádio. Audiovisual e a literatura, Edson Pipoca. Fala um pouquinho. Bom, eu gosto muito de ler, né? Escrevi um livro, foi muito mal editado. Depois eu tenho um hábito que. O bom que o escritor ele já criticou. Não, mas isso é importante, porque as pessoas muitas vezes elas não entendem isso. A gente aprende com a vida, né? Então, por exemplo, há 20 anos eu poderia falar, nossa, eu estou muito bem. Hoje, olhando para trás, eu vou falar, nossa, como eu evoluí. Então a gente está evoluindo, né? Eu fiz vários cursos, mentorias e tudo, né? Eu reescrevi todos os meus textos, mas eu não tenho mais tesão de publicar em livro. Talvez jogar numa plataforma, ainda não sei. Tá lá. E no audiovisual, né? Eu sou apaixonado por roteiro, né? Eu não sou aquele roteirista que quer ser diretor, né? Eu até fiz um longa-metragem que eu fui diretor, produtor. Tinha uma proposta de um programa, né? Também. Tinha. Aquela proposta. Tinha, mas o pessoal foge, Mas, assim, tinha uns artistas, não tinha? Tinha. Mas eu gosto muito de fazer roteiro, né? Já tenho longa-metragem na carreira como co-roteirista. Acabamos 2 longas-metragens. Um eu fui co-roteirista, o outro eu ajudei no roteiro também. Consultor de roteiro, né? Temos alguns curtas-metragens também. E eu sou muito assim como eu sou apaixonado pela assessoria, eu sou apaixonado pela literatura e pelo cinema. Mas eu acho que eu mando melhor no cinema que na literatura. É isso. É o homem multifuncional Edson Pipoca. Ô Edson, qual o segredo de um bom roteiro de cinema? Qual o segredo assim? Um caso, uma paixão perdida? Qual o segredo? Tu traz muito sentimento nas tuas... Tem um pessoal que diz que qualquer história é boa, né? Depende como você conta. A história mais besta do mundo, se for bem contada, ela fica ótima, né? E o que as pessoas elas têm que entender, e eu falo isso, né? Eu brigo com os meus amigos produtores, um mau roteiro e um bom roteiro, eles ocupam o mesmo espaço na folha. Sim. E você paga o mesmo. Você vai pagar 10 mil por roteirista, ele vai fazer a mesma coisa. Então eu acho que as pessoas elas têm que fazer com tesão. O que significa isso? Por exemplo, eu estou escrevendo um roteiro histórico e tem um personagem histórico que eu não acho o nome. Eu já estou procurando esse personagem há 6 meses. Alguém fala assim, gente, coloca qualquer nome. Tanto faz, ele não está na história, agora eu encontrei o nome dele. Mas você entendeu? Você tem que ter paixão pelo que você faz. Você pode até fazer errado, mas não por negligência, porque você não tem capacidade técnica. Então eu acho que as pessoas têm que ter paixão. E segundo, as pessoas têm que estudar, né? Sim. Uma vez eu fui fazer um curso com um moleque, 15 anos, o cara tinha, eu estava com 40. O moleque tinha 15 anos, eu estava dando um curso. Aí eu encontrei um colega que estava fazendo um curso era um galpão enorme que tem em São Paulo que dá cursos de cinema. Eu falei assim, pô, tu tá num curso de um moleque de 15 anos, irmão. Eu falei, cara, ele tem algo que eu não sei. Eu tenho humildade de aprender. Então quando vejo alguém melhor do que eu não fico com inveja. Eu quero aprender. Lógico. Então eu acho que o segredo do bom roteiro é isso. É você sempre tem que ler, né? Roteirista que não lê não vai escrever nunca, tem que ler, não adianta assistir só filmes, tem que ler e tem que ter paixão, né? Você tem que ter comprometimento com o que você está fazendo ali.
E o Edson Pipoca? O Edson Pipoca. Qual artista o Edson Pipoca queria trabalhar um dia assim? Poxa, eu gostaria de trabalhar com aquele artista porque eu tenho uma conexão boa. Eu acho que eu tenho uma conexão boa. Como a gente falou sobre assessoria, assessorar o vereador, Cara, você ter a eu conexão. gosto muito do... Eu sou um roteirista, assim, muito do diálogo, né? Tem roteiristas que são mais da imagem e tal. Eu gosto muito do Woody Allen, né? Só que assim, existe esse problema, né? O artista, ele é sempre um personagem. Sim. Será que o Woody Allen é um cara legal? Não sei. Na vida. Então, pessoal. eu separo isso, entendeu? Então, por exemplo, eu adoro a carreira artística do Michael Jackson. No fundo, quando a gente conhece as pessoas, a gente se decepciona, né? Porque a gente pega a qualidade do trabalho dela e meio que faz uma ideia de que ela teria a mesma qualidade enquanto pessoa, o mesmo caráter e tal. E muitas vezes a gente vê aí coisas aí bastante ruins, né? Na vida pessoal. Então eu separo muito isso, né? Mas assim, enquanto artista, né? Não por ele ser, não a pessoa, porque eu não conheço a pessoa, né? Eu gosto muito do trabalho do Woody Allen, né? Inclusive eu tenho uma sinopse que é uma comédia que é mais ou menos isso, né? É um cara que ele chega à conclusão que ele é a reencarnação do Woody Allen, né? Só que o Woody Allen ainda não morreu, né? Então já viu que o cara é bem louco, né? Já tá muito louco. É muito louco. Então, mas seria isso. Então assim, trabalhar no sentido mesmo de fazer o trabalho, não de conhecer a pessoa na sua intimidade, eu acredito que o Woody Allen seria hoje o número 1, assim. Eu gosto muito do trabalho dele. Número 1 da playlist aí do Edson Pipoca, de Allen. De Allen, número 1. O Edson, você tem um transtorno psiquiátrico. É verdade isso, Edson? Sim, eu... Toma remédios? Tomo remédio. Eu tomo remédio já há 25 anos. Eu tenho um transtorno. Foram 20 anos para chegar a essa conclusão, nesse diagnóstico. Algumas pessoas achavam que era esquizofrenia, algumas pessoas, estou falando especialistas, né? Mas aí Sim. se descartou. Outros achavam que era o espectro autista, também se descartou, e aí chegou a essa conclusão que seria um transtorno psiquiátrico ligado ao espectro da esquizofrenia, né? Então é transtorno de personalidade esquizotípica, né? E qual é a diferença entre a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença, tal, e esse transtorno é assim, você tem os comportamentos de uma pessoa com a doença, com a esquizofrenia, mas você ainda não é um esquizofrênico, né? Então eu tomo remédio há 25 anos. Para mim foi muito importante porque eu encontro pessoas com outros transtornos, e para nós esses diagnósticos são importantes porque a gente passa uma boa parte da nossa vida achando que a gente é inadequado, que a gente é incapaz, né? Por que a gente não consegue fazer certas coisas, por que as pessoas nos tratam de tal maneira, e aí quando você descobre que você tem um transtorno, muita gente fala assim, mas você se prende a uma definição. Não, você se liberta, né? Você chega à conclusão, e aí eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Eu tentei, como toda criança pobre, fazer todo tipo de esporte. Futebol, basquete, vôlei. Aí eu descobri que as bolas me atrapalhavam. Aí um dia no campo eu falei assim, de duas uma, ou vocês tiram a bola ou eu saio. Aí me tiraram do campo, né? Ninguém quis tirar a bola, continuaram jogando bola, né? E aí foi exatamente quando eu descobri que não era muito minha praia o esporte em geral, que eu descobri a literatura. Será que hoje eu estaria onde eu estou se eu continuasse insistindo? Então, às vezes, até falo isso, já dei algumas palestras em comunidade, já falei, às vezes desistir é a decisão mais madura e mais sábia que você faz. Quando você desiste, porque você chega à conclusão que aquilo não é para você, que não vai dar certo, você abre a possibilidade de tentar coisas novas. E aí você encontra seu caminho, né? Então, esse negócio de nunca desista, isso é um erro, né? Desista quando você nota que é inviável, não, né? Mas o nunca desista
Não é nesse sentido que tu está trazendo. Por exemplo, às vezes a pessoa pode confundir, né? O nunca desista do que você realmente quer fazer. Teve um momento que tu falou assim, porra, isso aqui não é pra mim. Não. Isso aqui não é pra mim. Mas você não desistiu de viver. Você não desistiu de isso procurar. Isso não, sim. Então... Futebol foi assim, né? Eu nunca fiz um gol, né? Aí fiz um gol na minha vida. Foi contra durante o final de um campeonato. Perdemos, as pessoas me odeiam até hoje. Então, a literatura me salvou. Não, é bacana, Edson. Uma pena que a gente tá chegando ao fim de mais um programa na Laje. Deixar aqui as considerações finais para que você possa falar com as pessoas. O Edson Pipoca é essa pessoa autêntica, essa pessoa querida e odiada por uns, amadas por outros, né? Normal, um ser humano. Não tem como. A gente falou aqui, não tem como agradar todo mundo. Tem gente que me odeia, tem gente que me desdenha da minha capacidade, tem gente que me ama, tem gente que gosta. Mesma coisa o Edson. Né, Edson? Sim, a gente está em função pública. Eu vou levar um aprendizado desse programa aqui. Muito bom, hein? Vou levar um aprendizado do programa sobre o detalhe e a explicação que você fez tão simples sobre agradar as pessoas. Sim. Não tem como. Porque eu, por exemplo, tem muita gente que não gosta de mim mesmo, mas uma vez eu estava falando com um cara, eu falei assim, ó, muita gente não gosta de mim, mas você nunca vai ouvir o cara falar assim, ele me iludiu, ele disse que ia fazer e não fez, ele disse que me ia atender. Eu sou assim, eu não quero te atender, eu não dou meu zap pra você. Agora, se eu der meu zap pra você, eu vou te atender. Se um dia você for inconveniente, que é difícil, porque geralmente eu sou o chato da relação, eu vou falar, ó, não te atendo mais, mas eu nunca vou dar o meu contato pra você e vou te ignorar. Por quê? É você ser autêntico mesmo. Então é melhor que a pessoa não goste de você porque você foi autêntico, de que a pessoa tenha razão, quer dizer, que ela fala, ele é mentiroso, ele é não sei o quê, e faz parte da vida, você não vai agradar todo mundo, assim como você não vai se agradar por todo mundo, né, e bola pra frente, então é isso aí, né. É isso. Considerações finais. Vou dar um abraço pra nossa amiga produtora Maura. Né, tem, né, nossa equipe do gabinete, todo mundo lá do gabinete. Todo mundo. Pessoal da Câmara, né? E lá no gabinete todo mundo te adora, né? Ou não? A maioria, né? A maioria. Todo mundo é muita gente, né? A maioria, né? E vou fazer agora 25 anos de prefeitura, passei praticamente 20 anos na Câmara, né? É isso. É isso. Então, bacana. É isso aí, pessoal. Pessoal, esse foi mais um programa na Laje com Lincoln Reis. Acompanhe os nossos trabalhos, os nossos programas. Olha, eu já misturando trabalho de legislador, como vereador, para apresentador. Então, acompanhe os nossos programas aí. Deixar aqui um abraço para as pessoas que sempre estão seguindo. Alô, Giba! Grande Giba, nosso eterno primeiro telespectador do programa Na Laje. Mandar um beijo no teu coração, Giba. Alô, Lito e Elaine. Elaine e Lito. Parece aquela dupla, né? Pelé e Coutinho. Pelé e mais outro jogador aí na seleção brasileira. Então, essa é a dupla, Lito e Elaine. Elaine e Lito faz um trabalho bacana, social, lá no Morro do Pacheco. Um trabalho de zeladoria. Parabéns para vocês. Acompanhe sempre o nosso programa, está sempre postando. É um casal que eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho voluntário que vocês fazem aí no Morro do Pacheco. Alô, Dona Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso. Um grande beijo no teu coração. Alô, Denão. Alô, Santiago. Alô, Luquinhas. Alô, Dona Noélia. Dona Noélia, lá da padaria Ponto Chique, sempre acompanhando os nossos programas na Laje. Também, pessoal aí do Anexo, rapaziada do Anexo 1, é nós, tamo junto. É nós, já falando é nós, tamo junto aí. Forte abraço. Alô, Samuca, alô, paizão. Te amo, um beijo no teu coração e bora. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Até a próxima.